Professor, professora, saudações. Você já me conhece. Eu sou o professor Hammurabi e estamos dando início nesse módulo a um novo tema direcionado ao concurso do magistério da sua cidade. Principalmente para você que vai fazer prova para professor da educação infantil e dos anos iniciais, os 5 primeiros anos iniciais do ensino fundamental. A gente vai falar sobre o brinquedo, a gente vai falar sobre a atividade de brincar e a gente vai falar do jogo na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, para quem trabalha nesse segmento, em todo o âmbito nacional, esse tema vem sendo reiteradamente perguntado. Tudo gira em torno da atividade de brincar. Essa atividade que muitos de nós pensamos que está ligado apenas ao entretenimento, apenas à diversão, apenas à questão lúdica. Nos enganamos, mas nos enganamos severamente quando achamos que a atividade de brincar está ligada apenas ao entretenimento, ao lúdico. A atividade de brincar é a atividade de cognição mais importante da criança que está em desenvolvimento. Então, o brincar da criança serve sim para entreter? Sem dúvida alguma. Não obstante, acima de qualquer coisa, é através da atividade da brincadeira, é através do brincar que a criança vai desenvolver o seu processo de aprendizagem. Então, a brincadeira tem 2 papéis fundamentais no desenvolvimento da criança. O primeiro é o papel de entreter, que está ligado ao lúdico, e o segundo, o de fomentar a aprendizagem. Falando um pouco mais sobre essa questão lúdica, você tem aí no seu slide, que você fez o download no nosso site, a definição do que é o lúdico. Morfologicamente falando, o lúdico é um adjetivo masculino com origem no latim, na palavra ludus, como você pode ver aqui no nosso slide, que remete a jogos, que remete a divertimento, que remete a entretenimento. Então a atividade lúdica é aquela atividade que tem o propósito de entreter, de divertir a criança. Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. O conceito de atividades lúdicas está relacionado com o ludismo, ou seja, a atividade relacionada com jogos e com o ato de brincar. Então, o brincar tem o seu viés lúdico? Sim, tem, não tem a menor dúvida. Na educação infantil, o viés lúdico do brincar está presente. Mas, acima de tudo, a atividade da brincadeira ou brincar está ligado à fomentação do processo de aprendizagem. Então, as atividades lúdicas possibilitam, assim como o brincar direcionado à aprendizagem, o desenvolvimento integral das crianças, que já, através dessas atividades, vão conviver socialmente, vão desenvolver-se afetivamente, vão operar mentalmente. Resumindo, a atividade de brincar, direcionada ao lúdico, mas acima de tudo direcionada ao processo de aprendizagem, gera o desenvolvimento integral da criança. Isto é, desenvolve a criança no sentido cognitivo, desenvolve a criança no sentido social, desenvolve a criança no sentido afetivo e desenvolve a criança no sentido psicomotor. Isto é, a brincadeira, a atividade de brincar, é através dela que desenvolvemos integralmente uma criança e fazemos com que ela se transforme, com que ela passe pelas fases de desenvolvimento preconizadas por Piaget: sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. Então é através da atividade da brincadeira e do brincar que ela se desenvolve cognitivamente, socialmente, afetivamente e no seu sentido psicomotor. Mas para falar da brincadeira, que é o cerne, é o mote principal dessa aula, o brincar, nós temos que pegar também os seus temas acessórios. Nós temos que falar do jogo e nós temos que falar do brinquedo, porque afinal é o brinquedo que muitas vezes vai dar sustentação à brincadeira, ao ato de brincar. Então nesse módulo, o módulo dividido em 4 aulas, no qual essa é a aula número 1, nós vamos falar do brincar? Sim. No sentido lúdico e no sentido da aprendizagem? Perfeitamente. Mas não podemos, ao falar do brincar, deixar de falar do brinquedo e do jogo.
porque essas atividades estão todas integradas. Então, o brinquedo e o jogo, os temas acessórios que você acabou de observar na nossa escada. O brinquedo e o jogo são produtos culturais e os seus usos permitem a inserção da criança na sociedade. Isto é, a inserção da criança em um meio cultural. Exatamente. Alguns doutrinadores vão dizer que a cultura vai gerar para os seus membros o brinquedo e o jogo. Isto é, através de uma determinada cultura que se criam brinquedos que vão sustentar aquela cultura e brinquedos que vão sustentar o jogo. Como assim, Hammurabi? Se você, por exemplo, se remete à sociedade espartana, todo mundo conhece o filme Os 300 de Esparta, ou conhece o filme 300 de Esparta é um filme, 300 é outro. Todo mundo conhece a história de Esparta, que era uma cidade-estado, no que hoje a gente chama de Grécia, na Grécia Antiga, onde os seus membros eram membros muito beligerantes, tanto homens como mulheres nesse meio social estavam preparados para o combate. Então essa cultura beligerante, entendem alguns autores, fomentava que suas crianças crescessem inseridas num contexto de brinquedos, brincadeiras e jogos beligerantes. Um escudo de madeira, por exemplo, poderia ser um brinquedo de uma criança dentro da sociedade espartana. Uma espada de madeira seria um brinquedo dentro desta sociedade beligerante, porque a cultura cria o brinquedo, a cultura cria a brincadeira e a cultura cria os jogos. No outro ponto, existe uma corrente doutrinária divergente que vai justamente dizer o contrário do que esta primeira acabou de informar, que é justamente o brinquedo e o jogo que vão fundamentar uma determinada cultura. Isto é, o inverso do nosso primeiro raciocínio. No primeiro raciocínio é justamente a cultura, se você observar na base da nossa pirâmide, é a cultura que vai fomentar o desenvolvimento de determinados brinquedos e jogos. Uma cultura beligerante criaria brinquedos e jogos beligerantes. Já uma cultura... Já no sentido inverso, nós temos uma outra corrente que diz que é justamente o brinquedo e o jogo que vão fomentar uma determinada cultura. Isso é, se uma determinada sociedade cria escudos de madeira para que as crianças brinquem e fomenta esse tipo de brinquedo, se uma determinada sociedade cria espadas de madeira e fomenta que aquelas crianças brinquem com espadas e escudos de madeira, oportunamente, com o passar dos anos, aquelas crianças vão crescer e vão se tornar beligerantes. Vão se tornar guerreiras, porque já brincam com instrumentos que remetem à guerra desde criança. Então seria justamente o brinquedo e seria justamente o jogo que criaria a cultura beligerante. Então seria exatamente o raciocínio inverso da pirâmide anteriormente observada. Isso é uma cultura beligerante. No primeiro caso, fomenta brinquedos e jogos beligerantes. E no nosso segundo caso, que é uma outra corrente doutrinária, ela fundamenta que justamente o fato de termos brinquedos e jogos beligerantes que vão criar uma cultura guerreira, uma cultura beligerante. Muito bem, nos próximos módulos vamos aprofundar sobre a temática do brinquedo, do brincar e do jogo. Neste caso, você vai levar em consideração uma bibliografia específica que você deve fazer a aquisição para aprofundar no tema. Shizuku Kitsumoto, jogo, brinquedo, brincadeira e a educação infantil. Kitsumoto tem o livro publicado pela editora Cortez, o livro mais adotado em matéria de concurso sobre esta temática. Muito bem, no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre o brinquedo, na sequência sobre a atividade de brincar e depois do jogo. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.